Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje estaremos realizando a leitura e comentários do texto a seguir. Esperamos que a compreensão e entendimento do mesmo possa te ajudar de alguma forma, e assim você e também todos os seus entes possam ter um melhor entendimento de nossa vida diária e possamos lidar da melhor forma possível com as situações que ocorrem em nossa vida. Lhe desejamos uma ótima audição. O que é experiência? O que é vida? O que é movimento? O que é realidade? Para esse tipo de pergunta, devemos dar a resposta de Santo Agostinho para o que é tempo? Eu sei, mas quando me perguntam, não sei mais. Experiência, vida, movimento e realidade são alguns dos sons usados para simbolizar a soma de sensações, pensamentos, sentimentos e desejos. E se alguém pergunta o que são sensações, etc., só posso responder: não seja bobo, você sabe muito bem. Não dá para continuar definindo as coisas sem parar, senão vamos ficar rodando em círculos. Definir significa fixar, e pensando bem, a vida real não é fixa. O fim do capítulo anterior insinua que a coisa fundamental, que não pode ser definida nem fixa, pode ser representada pela palavra Deus. Se isso for verdade, sabemos o que é Deus, o tempo todo. Mas, quando começamos a raciocinar a esse respeito, não sabemos mais. Pois quando começamos a pensar sobre experiência, tentamos fixá-la em formas e ideias rígidas. É o velho problema de tentar fazer pacotes de água ou colocar o vento dentro de uma caixa. Ainda assim, a religião sempre ensinou que Deus é algo do qual se pode esperar sabedoria e orientação. Ficamos acostumados à ideia de que sabedoria, quer dizer conhecimento, conselho, informação, pode ser expressa em enunciados verbais formados por instruções específicas. Se isso for verdade, é difícil ver como sabedoria pode vir de algo impossível de definir. Mas, na verdade, o tipo de sabedoria que pode ser posto na forma de instrução específica equivale muito pouco, e a maior parte da sabedoria que usamos na vida cotidiana nunca nos chegou como informação verbal. Não foi através de enunciados que aprendemos a respirar, engolir, ver, fazer o sangue circular, digerir a comida e resistir a doenças. Mesmo assim, essas coisas acontecem graças aos processos mais complexos e maravilhosos que nenhum conhecimento livresco e nenhuma habilidade técnica pôde reproduzir. Isto é sabedoria de verdade, mas o cérebro tem pouco a ver com ela. É o tipo de sabedoria do qual precisamos para resolver problemas reais e práticos da vida humana. Já fez maravilhas por nós e não tem por que não fazer muito mais. Sem nenhum aparato técnico, sem cálculo para fazer previsões, os pombos-correios conseguem voltar para o puleiro vindo de longas distâncias. Aves migratórias conseguem ir para o mesmo lugar todo ano, e as plantas conseguem inventar dispositivos maravilhosos para lançar as sementes ao vento. É claro que essas coisas não são feitas de propósito, o que significa que não houve plano nem ponderação. Se soubessem falar, os animais e as plantas não conseguiriam explicar como essas coisas são feitas melhor do que um sujeito comum consegue explicar como o coração bate. Os instrumentos que desempenham essas funções são órgãos e procedimentos do corpo, ou seja, de um paradigma de movimento misterioso que não entendemos e não sabemos definir. No geral, contudo, os seres humanos pararam de desenvolver os instrumentos do corpo. Cada vez mais tentamos nos adaptar à vida através de ferramentas externas e tentamos solucionar nossos problemas pelo pensamento consciente, mais do que através do domínio técnico inconsciente.
Isso é muito menos vantajoso do que gostamos de supor. Existem, por exemplo, mulheres primitivas capazes de dar à luz a uma criança enquanto trabalham no campo. E depois de fazer as poucas coisas necessárias para garantir que o bebê fique seguro, aquecido e confortável, continuam o trabalho. Por outro lado, a mulher civilizada precisa ser levada para um hospital complexo e lá, rodeada por doutores, enfermeiras e por incontáveis engenhocas, ela expulsa o coitado para o mundo em longas contorções e dores excruciantes. É verdade que a asepsia impede que muitas mães e crianças morram, mas por que não podemos ter a asepsia e o método natural e fácil de dar à luz? A resposta para essa pergunta e para outras parecidas é que fomos ensinados a negligenciar, desprezar e violentar nosso corpo e a colocar toda a confiança no cérebro. Na verdade, a doença peculiar da pessoa civilizada poderia ser descrita como uma obstrução ou um cisma entre o cérebro, sobretudo o córtex, e o resto do corpo. Isso corresponde à divisão entre eu e mim, pessoa e natureza, e à confusão do Ouroboros, a cobra confusa que não sabe que o rabo e a cabeça andam juntos. Felizmente, há pelo menos 2 cientistas que chamaram atenção para essa cisão nos últimos anos, a saber, Lancelot Law White e Trigant Burrow. White chama essa doença de dissociação europeia, não porque seja exclusiva da sociedade euro-americana, mas porque é especialmente característica dela. Tanto White quanto Burrow fizeram uma descrição ou um diagnóstico clínico da cisão, cujos detalhes não cabem aqui. Diz basicamente, em linguajar médico, que deixamos o pensamento racional se desenvolver e dominar a vida sem qualquer proporção com o papel desempenhado pela nossa sabedoria instintiva, que estamos deixando cair na atrofia. Como consequência, o indivíduo está em guerra contra si mesmo. O cérebro deseja coisas que o corpo não quer, e o corpo deseja coisas que o cérebro não permite. O cérebro dá instruções que o corpo não segue e o corpo envia impulsos que o cérebro não consegue entender. De um jeito ou de outro, o sujeito civilizado concorda com São Francisco, ao pensar no corpo como um irmão burro. Mas até mesmo os teólogos reconhecem que a fonte do mal e da estupidez não está no organismo físico como um todo, mas no cérebro separado, dissociado, que eles chamam de vontade.